Hoje eu vou responder as principais dúvidas que vocês me enviaram aqui pelas redes sociais. Então fica comigo que essas dúvidas são as mais comuns que todo mundo quer saber. Olá, meu nome é Dalton Schumann, sou médico, sou quiropraxista, trabalho há mais de 20 anos com prevenção em doenças da coluna e doenças relacionadas. Por que eu falo doenças relacionadas? Porque, por exemplo, esta pergunta aqui. Doutor, esse tratamento ajuda para quem tem tendinite no quadril? A tendinite no quadril, ou qualquer tendinite, seja de ombro, seja uma tendinite até de punho, você tem que sempre separar se essa dor é uma dor provocada por algo errado que você está fazendo ou algo errado que está com você. Então, quando a gente fala de tratamento de tendinite, não é um tratamento só para tendinite. Nós temos que buscar a causa dessa dor. Você está fazendo movimentos errados, você está fazendo exercícios ou posturas que estão forçando a tua articulação e é por isso que está inflamando o teu tendão, a tua bursite. Uma bursite é uma inflamação da bursa. A bursa é uma estrutura de coxim entre os tendões. Os tendões são estruturas que estabilizam e fazem tração, fazem o movimento das articulações. Se está inflamando, é porque tem alguma coisa errada. Então você pode estar fazendo o movimento errado. Então nós temos que identificar isso e corrigir o movimento. Não é o que você faz que está errado, é você que está errado. O que eu quero dizer quando você está errado? Por exemplo, você está com uma coluna desalinhada, com alterações posturais importantes, está fazendo rotações ou mudanças de posição de articulações, de quadril, da coluna, isso está gerando ângulos, está gerando vetores que estão sobrecarregando esses tendões. Vai ter tendinite. E o tratamento não é simplesmente tomar um anti-inflamatório ou fazer uma infiltração, porque você não está tratando a causa, você está tratando a dor. Se você trata a inflamação e a dor, o que acontece? Você vai ter um pico de melhora, mas ela volta. Por isso, a maioria das tendinites que a gente encontra, os pacientes estão lutando com essa dor há 1 ano e meio, 2 anos, até mais. Sendo que porque não foi abordado a causa, e sim tentando enxugar o gelo, tratando apenas a dor e não tratando o que está realmente por trás disso. Outra pergunta. Doutor, eu estou bem torto. Sempre notei que meu pescoço fica torto em relação aos meus ombros e cabeça, mas nunca fui atrás. Para ir a um quiropraxista, precisa de uma indicação do clínico ou dá para ir direto? Essa é uma excelente questão, porque nós vivemos num país em que não há uma regulamentação muito clara sobre quem pode ser o quiropraxista. Se você morasse nos Estados Unidos ou no Canadá, a formação do quiropraxista é uma formação médica. Ele tem o poder e a responsabilidade civil de um médico, ele é chamado de physician lá, chamado de doctor lá. Então você pode ir direto, porque vai ter o quiropraxista que vai saber fazer um diagnóstico, vai saber fazer um protocolo de atendimento e vai ter a responsabilidade civil. Ou seja, se ele fizer alguma coisa errada, ele paga por erro médico. Já no Brasil não há uma regra clara, então nós vivemos hoje sobre uma frouxidão ou uma falta de lei e regulamentação nessa questão. Então eu, como médico, eu sempre recomendo que você vá fazer uma avaliação médica primeiro. Por quê? Porque se você tiver uma condição que contraindique você ser manipulado, você precisa saber. Eu tenho um professor de quiropraxia dos Estados Unidos que ele falava sempre assim: procure e veja se há motivos de saúde que te impedem de fazer a manipulação. Porque isso é uma segurança. Então você sabe que aquela pessoa pode ser submetida a um tratamento de quiropraxia. Em segundo lugar, procure um quiropraxista com um currículo, com uma certificação válida, Alguém que tenha feito uma formação superior, alguém que pelo menos tenha uma formação mínima, para a gente saber que ela tem uma responsabilidade alta naquilo que ela está fazendo. Eu já parei de praticar quiropraxia que estrala, que faz manobras bruscas, que faz manobras rápidas há mais de 10 anos quase. Porque eu vi que para muitas pessoas, mesmo sem condição que contraindique, esse tipo de manobra prejudicava mais do que melhorava. Porque às vezes a pessoa tem uma hipermobilidade, ela tem uma frouxidão ligamentar, uma hipotonia, uma sensibilidade mais alta. Para esses pacientes, que não são poucos, a quiropraxia clássica, tradicional, ela acaba às vezes sendo prejudicial. Então, na minha opinião, sim, você deve primeiro fazer uma avaliação médica para entender o que está causando toda a sua condição. E aí sim você procurar, daí sim, um especialista com uma certificação mínima para você ter mais segurança. Outra pergunta. Protrusão discal. Como curar, doutor? Se houver essa possibilidade. Na coluna, dificilmente a gente fala de cura, porque o problema nunca começa de um dia, 2 dias, semana passada. Geralmente o processo começa há algum tempo. E a protrusão discal é muita carga em cima de um disco. Esse disco, ao longo do tempo, vai não aguentando segurar essa carga e ele vai abaulando. Então a protrusão é isso, você protrui o disco, abaula o disco. A hérnia é como se fosse a continuidade desse processo
e faz uma bolha. Então esse é um processo que vai acontecendo e vai ocorrendo um envelhecimento, um desgaste do material. Então não dá para curar, tipo, a protrusão cura e esse disco volta a ficar perfeitamente normal. Não, porque ele já vem vindo degenerando, desgastando, né, até causar, de repente, a protrusão. Essa é a maior parte das vezes é assim que ocorre. Então a gente fala sobre controle. Por quê? Se a gente melhora a causa, o que é a causa? A causa é porque tem coisas erradas nessa coluna, nessa postura, nessa mecânica de movimento que está gerando muita carga em cima desse material. Esse material não foi desenhado para tanta carga. Então a gente tem que mudar a causa. Opa, melhoramos a causa, diminuímos a pressão, a protrusão às vezes até pode diminuir. Se diminui e ela não tem sinais inflamatórios, ela não está machucando o ligamento, não está apertando a raiz, ela não vai ter clínica, você não vai ter dor. E aí, aprender a manter-se assim. Então, é possível ter um bom controle e esse disco vai continuar tendo esse nível de desgaste, mas também não vai progredir o desgaste. Então, é possível ter um bom controle. Espero que essas respostas possam ter sido claras, ter sido bem compreendidas para vocês entenderem que, no final das contas, a gente sempre tem que entender o que está causando o problema. E a gente tem que resolver a causa. Não é correr atrás apenas de uma coisa mágica, né? A gente gosta às vezes de pensar, é um remédio, é um único exercício, eu faço cirurgia e vai resolver meu problema. É, na verdade, uma fantasia, porque, na verdade, se o problema já vem vindo de algum tempo, nós temos que analisar e mudar coisas que têm muito mais a ver com nossos hábitos, maus hábitos, más posturas, prestar mais atenção na gente mesmo, prestar mais atenção numa boa postura, num bom estilo de vida. O meu convite é, se você está entendendo que você faz parte do processo do tratamento, você precisa apenas de uma boa equipe para te assessorar num caminho correto, para se assessorar numa boa direção, e aí juntos a gente consegue chegar numa vida sem dor, sem limitação. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque o YouTube vai te enviar uma notificação de cada vez que eu enviar um vídeo novo para você.